A discussão hoje é traqueostomia. Para começar, o que é a traqueostomia? Traqueostomia é um orifício, uma comunicação cirúrgica que a gente faz, um procedimento cirúrgico, entre a traqueia, que é onde passa o ar, e a parte externa. Em que situações que a gente tem essa indicação desse procedimento? Basicamente, a gente tem indicação de traqueostomia, a cirurgia de cabeça e pescoço, quando a gente tem tumor, essa tumor principalmente da laringe, que impede a passagem do ar, um tumor avançado de boca, de orofaringe, que o ar não consegue entrar pelo nariz e descer até o pulmão, né, por uma obstrução. Essa é a principal indicação de cirurgia de cabeça e pescoço. A gente tem que fazer um trajeto para poder passar esse ar. Uma outra indicação é quando você tem algum trauma. Às vezes a gente escuta notícias de acidentes em que a pessoa teve que fazer uma traqueostomia, foi traqueostomizado. O Ayrton Senna, por exemplo, no acidente que ele teve, lá ainda na pista, ele teve que passar por um procedimento de traqueostomia, porque não conseguiram fazer intubação, então essa é uma outra indicação. Quando você tem pacientes que na UTI, em intubação prolongada, o que acontece? Imagine o tubo prolongadamente dentro da traqueia, ele pode levar a uma estenose, um estreitamento por compressão crônica, essa é uma outra indicação, ou seja, quando o paciente tem uma doença que a gente sabe que vai ficar entubado por mais de uma semana, 10 dias, ou seja, uma estimativa de intubação prolongada, a gente indica também uma traqueostomia. E a gente faz também, uma outra indicação é quando você faz, por exemplo, tratamento de radioquimioterapia, o paciente tem um tumor, e esse tratamento radioterápico, principalmente, ele faz um edema, ele incha a região. Quando incha, a pessoa não consegue mais respirar, porque estreita a passagem do ar. Então, essa também é uma outra indicação de traqueostomia. E, basicamente, a traqueostomia, ela pode ser de dois tipos. Nós podemos ter uma traqueostomia temporária e uma traqueostomia definitiva. O que é a traqueostomia temporária? Você usa, por exemplo, um paciente que tem um tumor de laringe avançado, não está conseguindo respirar. Você faz a comunicação, faz a cirurgia, coloca a cânula, faz o tratamento com radioquimioterapia, por exemplo. Esse tumor desaparece, depois você consegue retirar. Essa é a indicação. Os pacientes que foram intubados também, que estão em UTI, é outra indicação de traqueostomia temporária. Mas pode acontecer, de alguns casos, de a gente fazer uma laringectomia. O que significa isso? A gente tira o tumor da laringe junto com a laringe. A laringe é onde está a corda vocal, que movimenta e faz aquele movimento todo para poder produzir a voz. Quando a gente faz uma laringectomia total, você precisa de uma traqueostomia definitiva, porque você resseca essa parte da comunicação da traqueia com a parte superior da parte respiratória. Então você acaba tendo a necessidade de uma traqueostomia que é definitiva, ou seja, vai ficar aquele buraco e a pessoa respirando por aqui e não tem jeito de reverter isso. Então os dois tipos principais é traqueostomia definitiva e traqueostomia temporária. Quando a gente fala em fazer traqueostomia, existem dois tipos principais de cânula. Cânula é o pequeno aparelho que a gente usa para poder colocar dentro da traqueia para poder passar o ar. Nós temos uma cânula plástica, que é uma cânula onde tem um balonete no final, e é importante na hora que a gente faz a traqueostomia já passar a cânula plástica, porque na hora que insufla esse balonete, a gente impede, por exemplo, que o paciente vomite, pode ir para dentro do pulmão, a gente impede que sangramento possa ir para dentro do pulmão, secreções. Então, na realização imediata, na hora que a gente faz a traqueostomia, a gente tem indicação de colocar uma cânula dessa, que é uma plástica, que é uma cânula provisória. Depois, com o prolongamento da traqueostomia, com o tempo, a gente troca por uma cânula metálica. A cânula metálica ela tem 3 partes. Tem uma subcânula que fica dentro e tem um guia. Esse guia a gente usa para poder repassar a traqueostomia no caso de necessidade. De uma forma geral, usa só uma vez ou outra, mas a subcânula é a parte interna e o paciente vai aprender a retirar essa subcânula para poder limpar. Por quê? Porque com o passar do tempo, vai juntando muita secreção dentro disso aí, vai criando rolha. Isso aí é uma complicação que tem que ser limpa todo dia. Falando em complicações, quais são as complicações que a gente pode ter na traqueostomia? As complicações mais frequentes é basicamente obstrução. Obstrução por quê? Por rolha. Produz secreção continuamente, essa secreção fica em volta da cânula da traqueostomia, resseca, produz uma rolha que impede a passagem do ar. Então é importante a retirada da subcânula frequentemente, né, para poder fazer a limpeza. Uma outra complicação é a decanalização. O que significa isso? Não fixou direito a cânula e aí um movimento brusco, uma tosse, alguma coisa qualquer, a cânula saiu. Neste caso, a maioria das vezes, quando o paciente já está treinado, ele consegue até repassar, mas
muitas vezes não consegue e é necessário procurar o hospital. Quando isso acontecer, não vai ocorrer um fechamento imediato, a pessoa tem uma falta de ar que vai morrer, por exemplo. Isso não vai acontecer. Mas o fechamento desse espaço ele ocorre muito precocemente, geralmente em 24 horas você já tem dificuldade. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo, quanto mais rápido procurar um hospital para poder repassar a cânula, de preferência um hospital que tem um cirurgião que tem experiência nisso, quanto mais rápido isso, mais adequado vai ser. Um outro cuidado que tem que ter quando você tem tracostomia é em relação a coisas simples, como por exemplo tomar banho. Porque a água escorrendo aqui pode simplesmente entrar no espaço da cânula e ir direto para o pulmão, ou seja, é um afogamento. Então esse cuidado tem que ter com coisas simples na hora do banho, né? Pode dar um pouco de desconforto, mas tem que tomar esse cuidado. E um outro cuidado, outra complicação que pode acontecer também é que a cânula metálica ela é rígida. Então você pode ferir a pele, a hora que introduz, ela pode ferir em volta do espaço onde está introduzida a cânula de tracostomia. Então é importante um curativo adequado com gaze por baixo para poder fazer essa proteção, tá? Quando a gente faz uma tracostomia, a gente faz basicamente em situações de urgência, quando tem uma obstrução de vias aéreas superiores por um tumor, por exemplo. A gente faz em situações onde já está tratando, mas ocorreu um edema, e essas situações de trauma. É um procedimento cirúrgico especializado, ou seja, tem que ser um cirurgião, de preferência um cirurgião de cabeça e pescoço, que tenha experiência nesse procedimento, porque é um procedimento relativamente simples, mas que pode ter muitas complicações, pode ter sangramento, pode ter uma série de outros detalhes aí que é extremamente importante que você tenha experiência nisso. Até quando fica a tracostomia? De uma forma geral, até resolver o problema que causou a indicação da tracostomia, ou seja, é um tumor de laringe, o tumor está resolvido, já consegue respirar adequadamente, então é o momento de retirar a cânula de tracostomia. De uma forma geral, isso pode demorar algumas semanas ou meses, mas pode ser muito mais rápido. E na tracostomia definitiva, obviamente, o que vai mudar é simplesmente a situação de que você não vai retirar isso aí, não é possível. Quando faz a traqueostomia por laringectomia, a pessoa perde a voz. E aí, neste caso, quais são os recursos? Aí a gente tem vários outros recursos em relação à implantação de prótese inflamatória, que é um conteúdo que a gente vai ter em outro vídeo. Essas são as principais dúvidas relacionadas à traqueostomia. Pode ser que você tenha alguém que precisa desse conteúdo, então é hora de você compartilhar, de você clicar aqui embaixo, se inscrever caso não esteja inscrito e compartilhar esse conteúdo para que ele possa atingir mais pessoas.